quero trazer uma outra história que está pegando bastante também. O policial federal Vladimir Matos Soares, preso preventivamente, enviou áudios em que diz que havia um grupo pronto para matar e para manter Jair Bolsonaro no poder depois das eleições de 2022. Para matar geral e manter Jair Bolsonaro. Vamos então com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive, ele faria parte do núcleo 3, que será julgado pelo Supremo, hein, Janaína? Oi, Evandro, boa tarde. Exatamente, é o núcleo 3 que vai ser julgado, a denúncia, contra esse núcleo vai ser julgada na semana que vem pela primeira turma. E quem seria aí esse núcleo 3? São 12 acusados no total. Maior parte desses 12, 9 são militares do Exército e um policial federal, que é o Vladimir Mota Soares. Então, segundo as investigações, esse núcleo 3 teria aí feito táticas para tentar executar a trama golpista, realizado ali, elaborado planos táticos para executar essa trama golpista. E também, segundo a investigação, Vladimir Soares, ele se infiltrou na equipe de segurança do presidente Lula. Assim que o presidente Lula tomou posse, no iniciozinho ali de 2023, ele fazia parte da segurança do presidente, ele se infiltrou com o objetivo de repassar informações estratégicas. E aí, hoje, a Polícia Federal, no relatório, entregou aqui para o STF alguns áudios que apreendeu no celular do Vladimir Soares, e esses áudios são áudios bem importantes, são detalhes que ele dá aí desses planos. A gente separou alguns deles, e um deles, Evandro, ele diz que ele participava de um esquema e que ele critica também o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que Bolsonaro não teve pulso forte para ir adiante com o plano de golpe. A gente vai ouvir isso agora. Nós fazemos de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército, Os generais foram lá e deram a última forma, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade, o PT pagou para eles, comprou esses generais. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? Segundo também a investigação, Evandro, Vladimir Soares, ele fazia parte daquele plano para assassinar, como você disse, autoridades públicas, o presidente, ou então o presidente Lula tinha acabado ali, quando esse plano tinha a intenção de ser executado, o presidente ele ainda não tinha tomado posse, mas já era presidente eleito, Geraldo Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes, na época era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E um dos trechos aí que veio a público, ele diz o seguinte, que teria vontade de matar meio mundo. A gente vai ouvir agora. A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Bom, só relembrando que ele foi preso preventivamente no ano passado, e é um desses 12 acusados aí do núcleo 3, desse chamado núcleo 3, que vai ter então a denúncia contra esses acusados ser julgada na semana que vem na primeira turma. Evandro. Obrigado, viu, Janaína? Bom trabalho para você. Agora 4h34, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas seguimos. Gustavo Segré, esse agente federal também dizia que era necessário prender o ministro Alexandre de Moraes e que se ele tivesse na operação ele ia botar para fu. E eu quero saber de você como avalia, então, as informações de que o presidente, indicando que, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro soubesse que tudo aquilo seria feito, mas não seguiu em frente porque não obteve o apoio do Exército. É muito grave, a afirmação é gravíssima, imagino que, claro, deve ser investigado, inclusive deveria ser chamados para confronto, porque, salvo que essa pessoa, esse Vladimir Matos Soares, tenha contato direto com o presidente Bolsonaro,
qualquer outra afirmação não, temos que esperar que o Evandro dê o ok. E o Evandro talvez nem sabe que eu estou me fazendo de importante como que eu conheço o Evandro. Então é muito importante que sim, que seja investigado, inclusive até pelas falas, ele menciona como que sabia que os generais deram para trás, ou seja, quer dizer, pela interpretação lógica de qualquer pessoa. Os generais no começo apoiaram e depois se arrependeram. E ele menciona que esse arrependimento foi porque o PT comprou eles. São acusações graves. Eu não me parece que tenha sido isso, do pessoal não me parece que tenha acontecido, que ninguém comprou a vontade de ninguém. Mas deve ser investigado também, ou seja, tanto a fala em que ele menciona, tá, como o senhor está culpando que, sei lá, estavam aguardando Bolsonaro, o senhor tem contato com Bolsonaro? Tem alguma fala, algum WhatsApp, alguma coisa do senhor com Bolsonaro? Não, não tem. Ah, então alguém falou para ele. Tá, da mesma maneira, igualzinho, quem foi que falou para você que os generais tinham sido comprados pelo PT? Você conversou com algum general que falou isso? Porque até aí poderia, talvez, hipoteticamente, e isso não ajuda, mas é uma acusação muito grave e deve ser investigada até o fim, com certeza. Essas falas indicam para você, Piperno? Bom, duas coisas. Primeiro, não é segredo para nenhum que o ex-presidente da República, sim, cogitou essa possibilidade. Segundo, aí eu concordo que todas essas afirmações têm que ser confrontadas com as defesas dos acusados. Uma coisa é ele falar, o presidente Bolsonaro era a favor do golpe e depois acabou desistindo. Me parece que isso não está muito longe de vários outros depoimentos que a gente já viu. Isso. Agora, ele dizer que, mas enfim, os generais também eram todos favoráveis e depois desistiram porque foram comprados e tal. Então, aí a gente não sabe onde é que termina a realidade e começa um pouco da fantasia, né? Então, por isso eu acho que há necessidade, sim, de que se investigue, porque tem uma parte dessas afirmações que me parecem bastante verossímeis, mas, de qualquer forma, eu desconfio também de um pouco de fantasia. Ô, Alangani, o que chama a atenção é o fato de que vários depoentes mencionam, ou por meio de mensagens que foram coletadas nas investigações, ou até mesmo de testemunhas que prestaram ali depoimento à Polícia Federal, de que Jair Bolsonaro tinha conhecimento, auxiliou na condução, mas não foi até o fim porque as Forças Armadas não se colocaram à disposição. Ou seja, a maioria deles indica que houve movimentação do presidente, sim, com interesse em impedir que o presidente Lula chegasse ao cargo pela terceira vez. Como é que você avalia mais essa camada do processo? Pois é, né? Esse depoimento é muito grave. Agora, não quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro quisesse a morte de ministros, né? Então, isso é uma fala dele. Quando ele diz assim, estou esperando o ok, seria o ok da intervenção militar. Então, pode ser que, provavelmente, né, a pessoa esteja falando isso, o desejo dele de matar, e o Bolsonaro nem sabia disso, não me parece, né? O Bolsonaro tem uma índole que não é uma índole de querer matar os outros. Mas você acha que de onde que essas pessoas tiraram isso? Que haveria um ok, que haveria uma ordem? Como que elas tiveram esse sentimento de que poderia haver um golpe de Estado? Não, agora, o que eu acho que poderia ter é o seguinte, olha, havia até uma cogitação de um golpe. O que eu estou querendo separar aqui, Evandro, é a cogitação deste golpe e o assassinato de autoridades. Então, o assassinato de autoridades, isso não significa que o Bolsonaro deu uma ordem para matar. Agora, o que havia ali, o que fica claro, né, de todo o entorno, que havia, sim, uma intenção de impedir a posse do atual presidente, certo? E basicamente seria utilizando alguns dispositivos constitucionais, pedindo autorização com o Congresso. Se o Congresso desse essa autorização, iam colocar o Exército na rua. Isso não foi em frente. O que eu defendo aqui, eles ficaram nos atos preparatórios, não houve a consumação da tentativa de golpe, por mais que seja moralmente condenável, mas ficaram nos atos preparatórios. Alan, além da questão dos moralmente condenáveis, e eles são, e isso eu acho que é muito importante também, fora a questão legal, é que, na verdade, veja, eu repito, eu insisto que tem uma parte dessa afirmação dele que me parece um pouco fantasiosa, carece de melhor esclarecimento, confrontação, enfim, tem que ser confrontado com outras versões.
Mas também, muito do que ele está dizendo, a maior parte, aliás, não é exatamente uma novidade. A gente ouviu de outros, né, de outros depoentes, né, de pessoas que também estão sendo investigadas, que de fato aconteceu e foi discutido muito do que ele está falando aí. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que essas falas mais estridentes são individuais ou elas vêm de algo que estava sendo conduzido por um poder maior? São individuais, falas alopradas de aloprados, né? São esses que se acham maiores até do que o mundo da institucionalidade. E houve um planejamento para uma tentativa de permanência no poder do ex-presidente Jair Bolsonaro, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso, né? Todas as falas, as convivências, as conversas anteriores indicam que realmente houve. E mais, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi cercado de pessoas que não queriam deixar o poder, isso é muito evidente, ele não participou. Agora, eu acho que esse processo foi levado a um ponto que chegaram à conclusão que não andaria, porque realmente não teria condições nenhuma de prolongar o poder, de maneira nenhuma, e não souberam colocar um freio. Eu me lembro que uma vez, conversando com um deputado lá no plenário, ele me contando uma história de que ele perdeu a eleição, ficou como o primeiro suplente, e no comitê lamentando, perdeu uma eleição, é uma coisa que dói no coração. Ele comentando, poxa, quase fui eleito por um fulaninho, um outro deputado, se ele tivesse menos votos eu teria sido eleito e tal. Um dos assessores, eu vou resolver esse problema, e saiu. Aí depois, uns 5 minutos, ele parou, para resolver problema o quê? Foi atrás do cidadão que era assessor dele. E o cara ia lá matar o que estava na frente para o chefe dele assumir. Aí ele falou, se eu não tivesse saído e ido atrás dele, ele teria feito isso e eu seria responsabilizado. Porque é assim. Então, houve um momento do planejamento e alguns aloprados não souberam colocar freio. Porque teria que, por exemplo, ir na porta dos quartéis e dizer para aquele pessoal, gente, não vai acontecer nada. O Flávio Bolsonaro, senador da República, me disse, eu falei aqui na Jovem Pan, tivemos até um tete-a-tete aqui, ele me falou, só se aparecer um ET, porque todos esperavam que acontecesse alguma coisa. Aí eu falei, senador, como é que é? O que pode acontecer? Ele falou, só se aparecer ET. Ou seja, não era esperado mais nada, mas faltou colocar o freio. E esqueceram esses aloprados. Agora vê, esse agente da Polícia Federal, o Vladimir Soares, ele se perdeu ali no meio disso, infiltrado na equipe do então presidente eleito para a segurança dele. Espionava o delegado da Polícia Federal, o Kleber Malta, que estava na chefia da coordenação da cerimônia de posse, cuidando de toda a segurança, e tinha o Vladimir lá infiltrado. Quer dizer, era espião, espionando espião, quer dizer, um processo perigoso. Esse cara estava ali, sabia tudo onde o Lula ia, qual era o trajeto para evitar perigo, qual era o ponto vulnerável, ele sabia de absolutamente tudo. Porque a equipe de segurança fica o dia inteiro planejando o horário de chegada, vai na frente para ver se tem alguma manifestação, alguma barreira, algum perigo. Aí depois vem a equipe do presidente, que pelo decreto do Palácio do Planalto tem que andar com segurança, o corpo de bombeiro, o carro reserva, um comboio, chama comboio. O presidente, mesmo se ele quiser, ele não pode andar sozinho, é comboio, e isso é regulamentado. E ele lá no meio desse comboio, passando informações, olha que perigo, são aloprados, não houve essa organização em ir em frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, bem antes, falou, vou entregar o poder, vou passar o poder. Lamento que isso esteja acontecendo, ele me disse, uma cerimônia lá na Marinha. Lamento que isso esteja acontecendo, mas vou entregar o poder e vou entregar um Brasil bem melhor do que recebi, ele me falou. Então, assim, ele ia entregar o poder. Então, houve o planejamento, houve a desistência e esqueceram de colocar o freio nesse tipo aí de procedimento. Que foi Piperno, remate. Faltou só ele
emitiu uma mensagem para aquela turma de golpistas acampados, falar, gente, vamos para casa. O processo democrático resolveu que o presidente vai ser outro. Faltou, por exemplo, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que numa entrevista a um programa conhecido nosso aqui, deixar no ar em 8 vezes, em uma única entrevista, o seguinte: se o Lula subir a rampa, se o Lula tomar posse, se o Lula assumir, 8 vezes deixando isso no ar. Então, eu acho que esse tipo de dúvida não contribuiu para esfriar um pouco aquele ambiente tão turbulento.